Na caminhada da vida, cada escolha molda o nosso destino, e cada inclinação do coração revela a direção que estamos seguindo. Há dentro de nós uma luta silenciosa que poucos enxergam, mas que determina muito mais do que imaginamos. E é nessa batalha invisível que surgem os pecados capitais. Não como simples falhas de conduta, mas como feridas profundas na alma que, muitas vezes, alimentamos sem perceber. Esses pecados não nascem do nada. Eles se desenvolvem silenciosamente como raízes que se aprofundam no coração e vão tomando conta do nosso interior, até que nossa visão espiritual fique completamente ofuscada. Deixamos então de enxergar o bem, o amor e o propósito que Deus tem para nossas vidas. A verdade é que todos nós, em algum momento, já fomos tocados por um ou mais desses pecados. E não estamos aqui para apontar dedos, mas para refletir com honestidade sobre aquilo que nos afasta da plenitude da vida que o Senhor deseja para nós. A soberba. A soberba talvez seja o mais traiçoeiro dos pecados, porque ela se disfarça de autoconfiança, de independência, de força, mas no fundo é um grito desesperado de um coração que se recusa a depender de Deus. Ela nos faz pensar que somos melhores que os outros, que sabemos mais que todos, que não precisamos de ninguém. Essa ilusão nos afasta das pessoas, nos isola emocionalmente e nos distancia completamente de Deus. Onde há soberba, não há espaço para humildade, para arrependimento, para compaixão. É exatamente aí que o inimigo trabalha. No orgulho inflado, na mente convencida de que está sempre certa, na boca que não admite erros e na alma que não se curva diante da graça divina. Assim, vamos nos tornando duros, frios, calculistas, incapazes de reconhecer que toda boa dádiva vem do alto e que tudo o que somos ou temos é graça e não mérito. A soberba sempre quer aplausos, mas a humildade busca apenas servir. E é servindo que encontramos o verdadeiro sentido da vida. A avareza. A avareza, por sua vez, não se resume a amar o dinheiro, mas é a obsessão por controlar tudo, por acumular o que é passageiro, por colocar segurança naquilo que a traça corrói e o tempo leva embora. Esse pecado nos faz esquecer que fomos feitos para repartir e não para reter, porque toda bênção que Deus nos dá tem um destino, e esse destino é abençoar outros. Quando retemos o que deveria fluir, nos tornamos estagnados, amargos, desconfiados de tudo e de todos, com medo constante de perder o que temos, como se a vida dependesse disso. É impressionante como a avareza pode se esconder até nas intenções mais bonitas. Ela pode estar em uma doação feita por interesse, em uma ajuda prestada por status, em um dízimo dado com cálculo e não com fé. O coração avarento sempre acha que está dando demais, mesmo quando está dando de menos. Essa mentalidade empobrece a alma, porque Deus não se impressiona com números, mas com o coração que entrega com liberdade e alegria. A luxúria. A luxúria é talvez um dos pecados mais explorados na sociedade atual, porque vivemos numa era onde tudo é erotizado e o corpo humano foi transformado em objeto e o prazer virou mercadoria. Isso tem destruído famílias, enfraquecido jovens, adoecido corações e afastado muita gente da presença de Deus. A luxúria não é apenas o desejo sexual, mas o desejo desenfreado por algo que não é seu, o prazer que atropela limites, o olhar que não respeita o corpo do outro como templo, a mente que fantasia o que não deveria, e o coração que se alimenta de impureza como se fosse alimento legítimo. Muitos dizem que não tem problema, que é natural, que é só carne, mas esquecem que a carne sem controle se torna prisão, e a alma, sem pureza, perde o brilho. Tudo aquilo que começa como prazer escondido acaba virando um vício, um vazio, uma culpa silenciosa que mina a intimidade com Deus. Só quem já se viu escravizado por esse pecado sabe o quanto ele destrói por dentro, porque o prazer fora da vontade de Deus sempre cobra um preço muito alto. A inveja. A inveja é um veneno silencioso que corrói a alma, porque ao invés de celebrar o bem do outro,
ela o transforma em ofensa pessoal. E ao invés de agradecer pelo que tem, ela se tortura pelo que falta. Esse sentimento tem destruído amizades, gerado brigas em famílias, afastado irmãos em Cristo e alimentado rancores que, às vezes, duram anos. O coração invejoso não consegue enxergar a própria graça, só o brilho do outro. E o brilho do outro passa a ser visto como ameaça, como afronta, como injustiça. Então, começa a murmuração, a comparação, a competição doentia e a tristeza por vitórias que deveriam ser comemoradas. A inveja nos torna ingratos, cega-nos para as pequenas dádivas que já recebemos e rouba toda possibilidade de contentamento, porque quem vive comparando nunca se sente completo. Deus não nos fez para imitar ninguém, mas para refletir sua glória com o brilho único que só cada um de nós tem. A gula. A gula vai muito além do excesso de comida. Ela é o desejo descontrolado por qualquer prazer imediato, seja comida, bebida, vício, prazer material ou qualquer coisa que sirva para preencher o vazio que só Deus pode preencher. A gula é perigosa porque ela se disfarça de necessidade, se apresenta como autocuidado, mas no fundo revela uma alma que busca satisfação em tudo, menos na fonte verdadeira da vida. Essa busca incessante por mais nunca se satisfaz, porque aquilo que alimenta o corpo, mas não nutre o espírito, vira peso e não sustento. Vivemos numa sociedade de excessos, onde tudo é estimulado ao máximo, e o autocontrole é visto como fraqueza. Mas a verdade é que o domínio próprio é fruto do espírito, e a falta dele é sinal de que algo está fora do lugar. Quando perdemos o controle de nós mesmos, abrimos espaço para que o mundo dite nossas vontades. E quando o mundo dita nossos desejos, deixamos de ouvir a voz de Deus. A ira. A ira é como um fogo que começa pequeno, mas, se não for controlado, consome tudo ao redor. Ela nasce da frustração, da mágoa, do sentimento de injustiça. Mas cresce quando damos lugar à amargura e alimentamos o desejo de revidar. É nesse lugar que a ira se transforma em pecado, porque passamos a agir não pela justiça de Deus, mas pela nossa própria dor. Nesse processo, ferimos pessoas, destruímos relacionamentos e deixamos cicatrizes profundas. Muitas vezes, justificamos nossa raiva, dizendo que é legítima, que temos razão, que o outro mereceu. Mas esquecemos que a justiça de Deus não se move por impulsos, mas por misericórdia. Quem age pela ira nunca consegue construir, só destruir. Depois vem o arrependimento, o silêncio pesado, as lágrimas escondidas, porque a ira sempre promete alívio, mas entrega tormento. Toda vez que abrimos a porta para ela, deixamos o Espírito Santo do lado de fora. É Ele quem nos ensina a perdoar, a acalmar o coração e a agir com sabedoria, mesmo quando tudo dentro de nós grita por revanche. A preguiça. A preguiça é mais perigosa do que parece, porque ela não paralisa apenas o corpo. Ela paralisa os sonhos, a fé, a vida espiritual, o crescimento pessoal e o chamado que Deus colocou em nossas mãos. O preguiçoso sempre encontra desculpas para não fazer o que precisa ser feito. E com o tempo, vai se convencendo de que não é capaz, de que não vale a pena, de que não é o momento certo. Assim, os dias vão passando e os dons vão sendo enterrados, os talentos esquecidos e o propósito adormecido. É exatamente isso que o inimigo quer. Uma geração cansada, sem vontade, acomodada na rotina e anestesiada pelo conforto. A preguiça nos impede de viver o extraordinário que Deus preparou e nos faz aceitar uma vida medíocre, onde a fé não é exercida, a oração não é feita, a palavra não é lida e o céu parece distante. A preguiça espiritual é uma das maiores causas de frieza na fé. E só quem desperta para isso consegue reverter o ciclo e se levantar com coragem para cumprir o chamado. A vaidade. A vaidade é o desejo constante de ser visto, admirado, elogiado e aceito. E esse desejo parece inofensivo, mas pode ser extremamente destrutivo quando se torna o centro das nossas ações.
Começamos a fazer tudo para os olhos humanos e esquecemos dos olhos de Deus. E então, a oração vira performance, a caridade vira vitrine, a fé vira espetáculo. E o coração se perde no aplauso. A verdade é que todos nós gostamos de reconhecimento, mas quando o reconhecimento se torna necessidade, estamos diante de um sintoma grave de que nosso valor está sendo medido pelas opiniões dos outros e não pelo amor imutável de Deus. Isso nos torna reféns do espelho, das redes sociais, da validação alheia. Esquecemos que o verdadeiro valor não está no exterior, mas no que o Espírito de Deus constrói dentro de nós. A vaidade sempre vai buscar brilho próprio, mas quem vive na luz de Cristo entende que tudo o que reluz fora deve refletir a glória que habita dentro. A ganância é o desejo insaciável de ter mais, mesmo que isso custe a paz, a dignidade, a fé ou a salvação. O ganancioso nunca está satisfeito e nunca reconhece que já tem o suficiente. Por isso vive acumulando, correndo atrás de mais, mesmo que isso envolva mentiras, traições, injustiças e negociações que ferem a ética e a verdade. Essa fome de possuir mais vai destruindo os vínculos, os valores e a própria espiritualidade. A ganância transforma pessoas em números e vidas em degraus para subir. O mundo até aplaude quem vence a qualquer custo. Mas Deus olha para o coração e pergunta: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Muitos só percebem que estavam sendo dominados por esse pecado quando perdem tudo o que realmente importava. A ganância nunca entrega paz, só agitação e vazio. É impossível viver cheio de Deus quando se está tomado pela obsessão por coisas. A melancolia espiritual que muitos vivem hoje é reflexo do último pecado capital. A tristeza profunda que paralisa, que faz a alma definhar e que muitas vezes vem travestida de sensibilidade, de espiritualidade. Na verdade, é uma recusa interna de se alegrar com a vida, com a fé, com a graça. Alguns carregam um peso constante no peito, uma culpa que não conseguem largar, uma dor que não deixam Deus curar. E isso os impede de viver a alegria do Evangelho, de celebrar a vitória da cruz, de enxergar esperança mesmo nas lutas. A tristeza desmedida apaga o brilho do olhar, fecha o coração para o novo e se torna solo fértil para o desânimo, para a desistência, para a dúvida. Embora exista a tristeza legítima, que todos sentimos, a tristeza espiritual como pecado é aquela que nos faz duvidar da bondade de Deus e nos afasta da confiança de que tudo coopera para o bem. Por isso, precisamos pedir todos os dias que o Senhor renove em nós a alegria da salvação, porque sem alegria a fé murcha e o coração se esfria. Esses pecados não são apenas atitudes erradas, mas sintomas de um coração que precisa de cura, de libertação, de arrependimento. O mais perigoso é achar que eles não nos afetam, porque quando achamos que estamos imunes, já estamos sendo dominados por eles. A boa notícia é que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não há ferida que o amor de Deus não possa curar. Não há cadeia que a verdade não possa quebrar. Não há culpa que o sangue de Cristo não possa lavar. Se você chegou até aqui e reconhece que algum desses pecados tem feito morada no seu coração, então hoje é dia de deixar a luz entrar, de abrir a alma diante de Deus e permitir que Ele transforme sua vida. Porque o maior milagre não é ser livre de problemas, mas ser livre do pecado que nos separa da presença dEle. Se esse texto falou contigo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e seja instrumento de libertação na vida de outros. Porque quando Deus nos toca, a transformação que começa em nós muda tudo ao nosso redor.